No final do ano de 2023, a torcida do Internacional irá escolher o próximo presidente do clube pelo triênio de 2024, 2025 e 2026. A previsão e projeção é de uma eleição bem dividida e bem polarizada. De um lado, a atual gestão e do outro lado, o grupo político que comandou o Internacional em gestões passadas, o MIG, Movimento Intergrande. A discussão já começa a se aflorar no ambiente político do clube, tendo como palco a pauta envolvendo a adesão do clube à Liga Forte do Futebol ou à Liga Brasileira de Futebol. Uma comissão foi montada por conselheiros para trazer detalhes e para se aprofundar a respeito deste assunto. E na comissão, nomes que devem aparecer no pleito do final de 2023. Eu trago um pouquinho desses detalhes de bastidor agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre o ambiente político do clube, que está tendo como palco neste momento a discussão envolvendo a adesão do Internacional à LFF ou à Libra e uma discussão política que já começa a mostrar reflexos e projeções da disputa eleitoral no final deste ano de 2023, que deverá ser bastante polarizada. E os protagonistas desse pleito já começaram a aparecer e eu explico isso aqui. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Você sabe consultar os débitos que o teu veículo tem, seja de IPVA, multa, licenciamento vencido? É só baixar o aplicativo da Zapay que tu faz isso de casa. O link tá aqui embaixo, tu faz uma consulta gratuita e tu pode quitar esses débitos pelo aplicativo da Zapay. Aliás, usando o cupom ADUPLA25, tu ganha 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então é só clicar no link aqui embaixo, baixar o aplicativo da Zapay e fazer uma consulta gratuita, tá? Eu quero começar atualizando o que aconteceu ontem, na segunda-feira à noite, na reunião do Conselho Deliberativo do clube, queria definir se o Inter vai ou não aderir à Liga Forte do Futebol. Para quem não sabe, o Inter é um dos cabeças da Liga Forte do Futebol, um movimento que está aqui, e aqui existe outro movimento que é a Libra, que tem outros clubes, os clubes grandes do futebol brasileiro. O Grêmio está na Libra também. Os clubes grandes, quando eu digo os de maior torcida, Corinthians, Flamengo, São Paulo, são os cabeças da Libra. O Grêmio está nesse movimento e o Inter está encabeçando esse movimento junto com o Fluminense, junto com o Atlético Paranaense e outros clubes. A gestão do Internacional está encabeçando isso. E a LFF seria vendida, teria 20% dos seus direitos vendidos para um fundo norte-americano que iria pagar, por exemplo, ao Internacional 200 milhões de reais, mas para isso acontecer precisava da aprovação do Conselho. Não houve aprovação do Conselho. Aliás, o Conselho sequer votou. Houve um documento de 130 conselheiros que pediram para ouvir, por exemplo, uma proposta da Libra e pediram para que essa decisão ela não seja tomada pela atual gestão do Internacional pura e simplesmente, e que o Conselho tenha mais subsídios para definir se vai para a Libra ou se vai para a Liga Forte do Futebol. Então foi definido na reunião do Conselho de ontem que seria montada uma comissão, e essa comissão ela está montada para se aprofundar sobre o assunto, e inclusive essa comissão tem o poder de ouvir a proposta da Libra para que o Inter se junte à Liga Brasileira do Futebol. A diferença, tá, entre Libra e Liga Forte do Futebol. A Libra, que tem os times mais pesados, ela defende uma diferença maior entre o que ganha mais e o que ganha menos. A Liga Forte do Futebol, ela defende uma divisão mais igualitária. Esse é o principal ponto de divergência hoje entre essas duas ligas. Nessa comissão do Conselho Deliberativo, eu vou citar aqui os nomes, tá? O presidente da comissão é o conselheiro Alexandre Chaves Barcelos. Compõem a comissão Vieira da Cunha, Emílio Papaleuzinho, Ivandro Morbach e Mauri Luiz da Silva. Vamos colocar isso no tabuleiro político do clube, tá? Porque é importante. E a Liga Forte do Futebol e a Libra já começam a ser palco de uma disputa ou de um debate que vai se aprofundar na eleição do fim do ano. Qual é o cenário hoje que a gente tem da eleição? E a comissão ela mostra muito isso, tá? Tem dois membros da atual gestão,
nessa comissão, o Vieira da Cunha, que é do Convergência Colorada, um movimento da atual gestão, e o Emílio Papaléuzinho, que inclusive era vice-de-futebol do presidente Alessandro Barcelos, representando o Inove, que também é um dos movimentos dessa gestão. Existem 2 integrantes da oposição e do MIG, tá? Movimento Integrante, que é o movimento, por exemplo, do Fernando Carvalho, é o movimento do Giovanni Luigi, do Marcelo Medeiros, presidentes que estiveram no Internacional ao longo dos últimos anos e que foi derrotado na última eleição, colocou o Ginter Spold como candidato à eleição e acabou sendo derrotado, não foi para o segundo turno, o Ginter Spold, tá? O MIG tem 2 membros nessa comissão, o Mauri Luiz da Silva e o Alexandre Chaves Barcelos. E aí que eu quero começar. Alexandre Chaves Barcelos, conselheiro histórico do Internacional, foi vice-presidente de futebol na reta final da gestão do presidente Marcelo Medeiros e era tido pela gestão do presidente Marcelo Medeiros como o sucessor natural da presidência. Não pôde se candidatar devido a uma movimentação do Conselho Deliberativo que impediu a candidatura dele porque ele já havia se reeleito 2 vezes como vice-presidente e aí o Conselho entendeu que ele não poderia se candidatar à presidência para ter uma 3ª eleição consecutiva no Conselho de Gestão. Houve uma movimentação para isso e ele acabou não concorrendo. Mas Alexandre Chaves Barcelos é o nome forte do MIG para concorrer ao cargo de presidente do Internacional no final de 2023. Existe um outro nome muito forte da chapa, que em determinado momento se cogitou que pudesse se candidatar à presidência e hoje está mais circulando como um possível nome forte do futebol. Roberto Melo, que foi vice-presidente de Marcelo Medeiros, vice-presidente de futebol de Marcelo Medeiros e também conselheiro de anos de serviços prestados no Internacional. Esses 2 devem ser as maiores, eles devem encabeçar a chapa do MIG como candidatos à presidência do Internacional em uma chapa de oposição para concorrer com a chapa da atual gestão, que ainda não definiu se será Alessandro Barcelos o candidato à presidência. A tendência é que sim, mas isso não está oficializado ou definido ainda. É muito possível que a gente tenha uma eleição bem polarizada entre a gestão atual, Alessandro Barcelos provavelmente, e Alexandre Chaves Barcelos. É até difícil, né, para confundir. Alessandro Barcelos contra Alexandre Chaves Barcelos. Mas é isso que está desenhado hoje para a eleição do fim do ano. E tem o povo do clube, que está aqui nessa comissão representada. Hoje está muito próximo da gestão, tá, o povo do clube, com o Ivandro Morbach, que está sendo membro do povo do clube nessa comissão. O povo do clube é um dos maiores movimentos políticos do Conselho Deliberativo e que deve também colocar uma candidatura independente, provavelmente também com Ivandro Morbach, que já foi candidato em outras oportunidades. Esse é o cenário político do Internacional hoje. E já começa a repercutir nessa discussão como um ensaio daquilo que a gente vai ver nas eleições. Alexandre Chaves Barcelos vai começar a aparecer mais. Roberto Melo está um pouco de bastidor nessa discussão aqui. A gente, por exemplo, recebeu da parte de um sócio, eu não tenho certeza se ele é conselheiro, mas que é assessor de imprensa do movimento Integrante, do MIG, foi nas últimas eleições, por exemplo, uma nota sobre a abertura dessa comissão. O Orestes de Andrade, para quem não sabe, é o assessor de imprensa do MIG e já está trabalhando nisso também. Ele enviou uma nota para todos os jornalistas e a nota tem um tom crítico à atual gestão ao noticiar a abertura da comissão. A nota diz o seguinte, eu até vou ler aqui, tá? Foi aprovado o requerimento assinado por 130 conselheiros de oposição pedindo a suspensão da votação que autorizava a adesão à Liga. A atual direção pretendia ter aprovado uma espécie de procuração com poderes ilimitados para negociar direitos de geração de imagem pelos próximos 50 anos. Tem um tom de crítica aqui, tem um posicionamento aqui, tem uma articulação aqui, tá, do MIG, de posicionar a sua ideia, tá? E obviamente é absolutamente legítimo isso. Mas é o MIG também já se organizando para ser ativo nessa discussão da Liga Forte do Futebol e, claro, se organizando porque no fim do ano tem uma dura eleição para concorrer e o MIG vai tentar ir forte com Alexandre Chaves Barcelos.
essa é a tendência. Esse é um pouco do ambiente político do internacional hoje. Acho interessante colocar isso para vocês aqui. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações. Vai ter mais conteúdo aqui no canal. E não esquece de baixar o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y. Zapay, que tu ganha 25% de desconto com o cupom ADUPLA25 em taxas de operações parceladas em 12 vezes. Beijo!